diz o seguinte: jornais tradicionais sobem o tom contra o STF e Alexandre de Moraes. Folha e Estadão fizeram editoriais falando sobre o que seriam excessos e indecisões do Supremo quando é criticado. Globo defendeu o PL das fake news. Fake news, é fake news, olha aí. E, junto com isso, somado a isso, o Congresso americano faz pedido de informações a Alexandre de Moraes. Então, vou passar o primeiro comentário para o doutor Sepúlveda, né? E depois a gente segue na sequência. Mas está me parecendo, doutor Sepúlveda, que, de certa forma, está ficando muito difícil continuar passando pano. Essa é a impressão que eu tenho da mídia brasileira, né? Tipo assim, eles iam passando aquele pano, não, nada está acontecendo, é tudo em defesa da democracia, mas o pau começou a pegar fora do Brasil, aí tem Congresso americano, daí é Elon Musk, é bilionário, a gente na Europa, aí parece que o pessoal fez assim, eita, não, peraí. Então, assim, quem sabe talvez realmente tenha tá pegando meio pesado, né? Assinado, Folha e Estadão. A impressão que eu tenho assim que eles estão se calçando para dizer assim, não, a gente já tinha falado também, olha aqui, ó, a gente falou aqui, ó a nossa matéria, a gente já estava criticando ele, né? Qual que é a sua opinião, doutor Sepúlveda? Olha, eu acho que o seu comentário é perfeito pelo seguinte, essa mídia, quando o Elon Musk começou a jogar o que eu chamo as iscas dele para e denunciando as ilegalidades praticadas por membros da Suprema Corte, não existia nada. Não existia nada, nada estava acontecendo, etc. Depois vieram declarações dos ministros da Corte, não, isso é página virada, isso é bom. E, de repente, na página virada, você encontra, no mesmo dia, porque também essa é uma coisa espantosa, né? No mesmo dia, você encontra dois editoriais, um da Folha, outro do Estado, depois artigos dentro da Folha, de pessoas assim, inconformadas com o que está acontecendo no Brasil, ilegalidades, perseguições, censuras, cumplicidade de outros membros da Suprema Corte. E tudo isso está acontecendo apenas há 5 anos. Mas, de repente, como num passe de mágica, e no mesmo dia, como eu digo, exatamente no mesmo dia, ou seja, combinado nos bastidores, os dois dos maiores jornais do Brasil fazem editoriais dizendo que é preciso acabar com a censura. Não, não é preciso acabar com a censura. É preciso acabar com o estado de exceção que nós estamos vivendo. Então, eu concordo consigo de que, no fundo, eles perceberam que o negócio começou a repercutir em muitas partes do mundo. Ontem foi a revista Economist, a revista mais sapatênis que pode existir, que foi criticar o Alexandre de Moraes pela ditadura que ele está implantando. Não se esqueçam que os dois focos das várias reportagens eram Alexandre de Moraes no judiciário e Lula no executivo, como uma dupla que está montando essa ditadura. Aliás, se ninguém acredita nisso, é só ver o que aconteceu ontem. Lula reuniu Zanin, Moraes, Dino, etc., para uma conversa sobre Gilmar Mendes, sobre uma conversa do que está acontecendo nos ataques à corte, essa ofensiva internacional. Quem é que está mandando? Então, o que me parece assim, muito claramente é o seguinte: há uma tentativa desse consórcio que está implantando essa ditadura de lavar a cara um pouco. Não, precisamos resolver aqui uns problemas. Precisamos dizer que nós somos os heróis da defesa contra esses abusos, etc., que nós só descobrimos ontem. Não sei porquê, mas nós só descobrimos ontem. É um tal descaramento que eu fico assim até constrangido pelo descaramento. Agora, isso mostra que alguma coisa de profundo está acontecendo.
E eu volto a repetir aquilo que eu disse numa live que eu fiz no sábado passado, que teve bastante repercussão, que nós não estamos vivendo um problema interno do Brasil. Estamos vivendo um problema que está envolvendo várias partes do mundo. O Parlamento Europeu está envolvendo o Congresso norte-americano, está envolvendo vários atores, mas não se esqueçam o seguinte, que nós estamos vendo bater numa realidade que é o seguinte: alguém interferiu nas eleições brasileiras. Esse alguém foi dos Estados Unidos. Foi o esquema de poder hoje nos Estados Unidos que interferiu aqui. E foi esse mesmo esquema de poder que fez coisas semelhantes nos Estados Unidos. E foi esse mesmo esquema de poder que criou essa máquina chamada de complexo industrial da censura. Até com os termos e tudo importados para aqui. Então, vejam bem, o Brasil está no centro, mas não é o centro desse problema. E o Brasil, ontem, uma deputada republicana muito importante nos Estados Unidos disse: se o Brasil cair definitivamente, os Estados Unidos caem. Então, é preciso entender que nós estamos numa coisa mais ampla. Faço só uma última adendo aqui. Todos acham normal que o chanceler de Israel, no meio da controvérsia toda do Elon Musk, não sei quantos, o Elon Musk faz um tweet a respeito de Alexandre de Moraes, etc., e de Lula, e o chanceler de Israel vem comentar o tweet do Elon Musk e atira no Lula, dizendo o seguinte: você que devia ser suspenso das redes sociais, você é um mentiroso, você é um homem que gosta de censurar os outros, você no fundo, um ditador. Quem entende um pouquinho de relações internacionais vê que chanceler de Israel não fica fazendo mitagem nas redes sociais. É preciso entender que isto tem uma dimensão maior do que Supremo, Globo, não sei o que, etc. Tem uma dimensão maior. Vou passar o comentário aqui para o Paulo Figueiredo, agora sim. Bom, não custa lembrar, né, de que a imprensa que agora está emitindo notas aí de críticas à censura praticada por Alexandre de Moraes, TSE, elas foram as que mais trabalharam por essa censura, né? A liberdade de imprensa foi atacada pela própria imprensa também, assim como a censura nas redes sociais. E ela fez um trabalho muito forte, por quê? Porque ela tinha interesses. Quais eram os interesses dela? É dinheiro, né? Já dizia o ditado, hein? A imprensa é tão boa que, se pagar bem, ela fala até a verdade. E o que a gente nota é que, nesses últimos dias, a gente viu diversas postagens mostrando as manchetes. Mas é importante ler todo o conteúdo para saber do que realmente se trata, qual o real posicionamento da imprensa. E a imprensa, num primeiro momento, ela está criticando a postura do Alexandre de Moraes, algumas empresas com uma forma mais veemente, outras de uma forma mais suave, mais passiva, e outras até nem tocando no assunto, né? Justamente aquela na qual recebeu 6 vezes mais publicidade estatal. Essa aí está cumprindo com o combinado, pelo visto, né? Mas o que a gente consegue perceber é que a imprensa que hoje está criticando e que outrora validou o discurso, ela critica a partir de um momento. Ela critica a posição e a atuação do Alexandre de Moraes a partir do dia 8 de janeiro. Isso aparece não só na reportagem, na matéria do Estadão, como também na matéria da Folha. Eles começam a criticar as ações após o 8 de janeiro. Ou seja, antes do 8 de janeiro, existe uma validação, dizendo, não, aquele período foi importante mesmo. Por que antes do 8 de janeiro foi importante? Porque antes do 8 de janeiro foram as eleições. E era necessário silenciar e calar
aquele que não representasse os seus interesses. Quem não representava os interesses da imprensa? O governo de Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque ele teve um governo austero, na qual ele diminuiu a publicidade estatal e investiu em outros setores, como a saúde, educação, né? Mas a publicidade estatal, na qual já há rumores que era o que mantinha diversas empresas de comunicação em funcionamento, devido à sua descredibilidade, à perda da credibilidade perante a sociedade, devido às matérias, né, fantasiosas. Hein? Essa perda da publicidade estatal fez com que a imprensa se posicionasse desta forma, validando todo o discurso do TSE de Alexandre de Moraes, de censura, de perseguição de liberdades, de censura à liberdade de imprensa também, censura nas redes sociais, de bloqueio de contas. Isso tudo foi validado, mas antes do dia 8. A partir do dia 8, tudo começou a ser questionado, né? Mas questionado de uma forma mais velada. E o que mudou agora, nessas últimas semanas? O que aconteceu nessas últimas semanas? Ora, o que aconteceu foi que um bilionário que comprou uma rede social, que é adepto da liberdade de expressão, é um defensor da liberdade de expressão, descobriu que a sua empresa estava agindo à margem da lei, estava sendo acuada por aqueles que deveriam defender a lei. Então, ele acusa de forma explícita de que a Constituição está sendo violada por Alexandre de Moraes, ele acusa de forma explícita que as leis do Brasil, como o Marco Civil da Internet, não estão sendo cumpridos e eles estão sendo obrigados a agir à margem da lei, e acusa isso na rede social perante o mundo inteiro. E quando o mundo fica ciente disso, afinal de contas, ele não é um bilionário qualquer, ele é um bilionário que já é uma personalidade internacional, é a segunda pessoa mais rica do mundo. E é uma personalidade, tudo que ele fala é muito importante. Ele tem empresas na área de tecnologia e presta serviços para diversos países nas áreas militares. É algo extremamente importante. A imprensa, então, viu, peraí, só um pouquinho. Agora está tomando uma proporção maior. Quem está criticando não são só os patriotas, né? Quem está criticando agora é a imprensa internacional também. E as pessoas no mundo inteiro estão começando a ler e a criticar também na rede social. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, sim, a criticar. Quando eu digo criticar, eu gosto de usar a palavra criticar, é porque se usa muito a palavra ataque. Ataque é utilizado para uma agressão física. E é o que é a palavra mais utilizada por aqueles que querem validar as suas ilegalidades. Eles dizem que foram atacados. Que o Estado Democrático de Direito foi atacado através de um argumento ou de uma crítica. Então, a imprensa começou a criticar mais as posturas, as censuras, as ilegalidades, mas deixando claro que aquele momento foi importante para ela, aquele momento ela não vai criticar. Ela vai criticar a partir de um determinado momento aonde ela possa sair prejudicada. E também, para finalizar, ela tem um interesse em aumentar os seus anunciantes. A credibilidade já está tão em baixa que, de repente, né, fazendo uma crítica ao que mais assola, né, o nosso país, assola o nosso país de forma maligna, como a censura, como o avanço, como a ditadura do judiciário, de repente, ela consiga aí mais assinantes, né, mais pessoas, uma maior audiência, e assim conseguir colocar no bolso um pouquinho mais de renda, né, de salário para seus funcionários, visto que o governo já decidiu quem vai ser o seu porta-voz. E o seu porta-voz, ele não fez nenhuma crítica, nem antes, nem depois do período do 8 de janeiro, mas defendeu o projeto que regularia, ou seja, que traria mais censura às redes sociais, que é a Rede Globo. Obrigado, Paulo Figueiró. Obrigado aí pelo apoio, pessoal. Passo o último comentário dessa pauta para o Eduardo Vitor. Bom, primeiro, os comentários foram ótimos, né? Todos os aspectos citados são cruciais. Eu queria justamente mostrar que esse processo é um processo multifacetado
Então vocês já fizeram isso por mim, né? Existem várias coisas que se combinam e o ouvinte, de modo geral, né, ele tem a tendência de querer a resolução em uma frase simples. Por que isso está acontecendo? Os ratos estão abandonando o barco. Não deram dinheiro, a mesada adequada. A gente... É uma razão ou outra. Mas, usualmente, sistemas complexos assim têm uma série de motivos, né? Tem uma série de forças atuando. Inclusive, em cada agente. Você tem uma série de forças atuando em um determinado agente, e esse conjunto de forças faz com que a gente tome uma determinada atitude. Então, uma característica mais global, né, desse sistema ruim em que a gente está inserido, que se reflete no Brasil num regime ditatorial, é a sua capacidade de metamorfose para a manutenção no poder, para a sua manutenção no poder. Qual é a especialidade do sistema aqui no Brasil? É se manter no poder, né? Isso é o que representa a estrutura político-partidária do Brasil. O sistema político-partidário do Brasil, ele não tem nada a ver com a representatividade popular, zero. Tem a ver com manter a oligarquia no poder, né? Por isso que ele existe dessa forma que ele existe, né? E é por isso que é completamente bizarro você sugerir que a solução para o Brasil é o voto distrital. Ora, como é que você vai implantar isso, né? Se isso seria equivalente a dizer para o sistema para abrir mão do seu poder, que foi duramente conquistado, inclusive incluindo assassinatos e por aí vai. Quer dizer, como é que esses caras eles vão abrir mão do poder? Vamos agora botar o voto distrital? Claro que isso não vai acontecer. Não por pedido, não é verdade? Então, o sistema ele está vendo que um holofote desagradável foi colocado em cima dele. Nenhum ladrão gosta de ser visto roubando. Da mesma forma que nenhum ditador jamais vai fazer uma placa de bronze dizendo está instalada a ditadura no Brasil. E tem muita gente que espera isso, né? Nós estamos com uma ameaça ao Estado de Direito. Não, que ameaça, cara? Isso já passou há muito tempo. Mas enquanto o ditador não fizer uma declaração formal dizendo inaugurei a dentadura, tem gente que está esperando. Não, ainda está ameaça, né? Onde é que a gente vai chegar? Estamos piorando? Estamos piorando, sem dúvida alguma. Mas nós já passamos do portal do Gulag, né? Então, o sistema não gosta de ser visto dessa forma verdadeira. Não gosta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para isso. A declaração do Barroso foi um pequeno esforço nessa direção. O que ele disse? Olha, vamos parar de falar isso, você pá na virada, já acabou esse assunto. Já acabou para ele, lógico. O holofote está sendo colocado em cima dele. Olha só, você e sua turma, vocês estão falando um monte de barbaridade. Vocês estão fazendo crimes. Vocês estão vilipendiando a lei. Vocês estão fazendo... Enfim, a quantidade de horrores é gigantesca. Aí o que o cara fala? Isso é para virada, vamos agora seguir a vida, porque a gente tem coisa mais importante. É óbvio que não é paz na virada, para todo mundo, né? Então ele vai dizer, vira a página, vai andar para o lado, mas a casa continua pegando fogo, né? A casa não vai parar de pegar fogo porque ele resolveu não olhar, né? É claro que isso tem, para que a luz continue a brilhar onde deve, isso depende um pouco da gente também, né? Da gente não perder a noção disso. Agora, vem uma armadilha aí embutida. Qual é? Hoje o foco está no embate visível entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, né? Porque são os agentes principais que estão vendo essa situação, estão agindo em torno dessa situação. Todavia, o que o sistema vai fazer? Agora de forma cada vez mais evidente, mas enfim, sempre foi uma tendência, uma possibilidade forte do sistema. Se alguém apareceu muito como vilão e todo mundo começa a perceber isso, e o mundo inteiro está percebendo isso, porque o ariete do Elon Musk foi forte, né? Rompeu todas as barreiras, e realmente estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, está todo mundo publicando sobre isso, o Wall Street Journal fez uma matéria, The Economist, New York Times, está todo mundo publicando sobre isso, né? Sobre a ditadura do Brasil. Então, o que o sistema faz? O sistema pega e remove esse cara. Olha, está aqui, ó. Queima o Alexandre de Moraes, seja lá como for, né? O método que o sistema indique.
Galera, olha só, agora vamos virar a página, tá bom? A gente já entregou para vocês, já acabou esse negócio, realmente tinham acesso, o acesso era todo dele. Nós fomos surpreendidos por isso tudo, né? É o que a mídia está fazendo. Por que a mídia mudou, digamos assim, de lado? Ora, a mídia não mudou de lado nada. Isso é o sistema se iniciando um processo de metamorfose para depois poder dizer, olha só, gente, era esse cara aí, um enlouquecido, estava lá fazendo coisas horríveis no STF. Ora, o STF é um colegiado, gente. Ninguém faz nada sozinho no STF, não, tá? Deixa eu dizer para vocês, vou dizer isso com clareza. Ninguém faz nada sozinho num colegiado. Tudo que foi feito por membros do STF foi feito em grupo. Então imagina, você vai tirar esse cara dali, por exemplo, né? Sei lá, impeacham ele, e aí está resolvido? Acabou o problema do Brasil? Lógico que não. É preciso que a gente tome cuidado para, daqui a 3 passos, a gente não cair num novo conto do vigário.